Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, curiosidades e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí no botãozinho vermelho de inscrever-se, para que toda semana você consiga acompanhar os vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo, novos casos. Então, se você curte esse conteúdo, já se inscreve aí. Também já deixa eu curtir agora no início do vídeo, porque me ajuda muito aqui no canal. E também, se você quiser, comenta aí algum caso que você quer que eu comente aqui, que eu poste algum vídeo que eu ainda não comentei, já comenta aí, fica à vontade para dar suas indicações, tá? Se você também quer me acompanhar nas minhas redes sociais, me segue aqui, eu sempre tô postando outros conteúdos mais próximos, mais pessoais, a gente consegue ter um contato mais direto lá nas outras redes, tá? Recado dado, então vamos pro caso de hoje. Bom, o caso de hoje é um caso que está super em alta na mídia, é um caso bem recente que aconteceu em novembro de 2022, então da data que eu tô gravando esse vídeo, tá basicamente 2 meses que aconteceu esse crime. Eu não gosto muito de falar sobre crimes que não foram ainda investigados completamente, que ainda estão em processo de investigação, justamente porque tem muitas reviravoltas, né? Praticamente cada dia é uma nova notícia sobre esse crime, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Eu vi várias pessoas comentando sobre esse caso, mas sempre contando a história bem picotada, o que acaba dificultando, né, o entendimento do que realmente aconteceu. E a minha ideia foi então fazer esse compilado de tudo que aconteceu até essa data de hoje, né, até dessa semana, para que você consiga entender de fato como aconteceu esse crime, como está sendo desenrolado esse crime, quem são os suspeitos, os acusados, enfim. Espero que você goste. A gente vai falar sobre o caso dos adolescentes que foram assassinados em Idaho. É um caso que está muito na mídia, muitas pessoas estão comentando, muitas pessoas estão criando até teorias de conspiração a respeito do caso, mas eu espero que você consiga entender de fato a história com todo o compilado que eu preparei para contar desde o início até o que temos até hoje, né, até essa semana aqui. Então, provavelmente esse vídeo aqui vai ter atualizações. Eu vou continuar, né, contando o que é que está acontecendo no caso, o desenrolar dessa história, mas eu espero que você consiga, né, pelo menos entender o que está acontecendo, para que daqui para frente você consiga acompanhar o caso junto comigo. Então, como já é de costume, vamos falar um pouco sobre as vítimas. Ethan Chapin, ele tinha 20 anos, ele foi uma das vítimas e ele era de Conway, Washington, e era um trigêmeo com um irmão e uma irmã. Ele foi um atleta ao longo da vida inteira, ele amava esportes e também gostava muito de música country. Ele começou na Universidade de Idaho em 2021 e logo que ele entrou na universidade, ele ingressou também na fraternidade Sigma Chi. Seus 2 irmãos também frequentavam a universidade e o seu irmão também estava inclusive na mesma fraternidade que ele. Ethan, ele fazia especialização em gerenciamento de recreação, esportes e turismo na Faculdade de Educação, Saúde e Ciências Humanas e, de acordo com seus amigos e conhecidos, ele era uma pessoa muito boa, ele era muito puro e principalmente muito honesto. A segunda vítima do caso foi a Zena Kernodle. Ela tinha 20 anos apenas e era de Avondale, Arizona, mas ela tinha recentemente se mudado para Idaho justamente para fazer a universidade. Na universidade, ela era estudante júnior em marketing e era membro da Irmandade Pi Beta Pi, e ela também era muito conhecida por todos como sendo uma menina muito positiva, muito engraçada. Ela era realmente amada por todos os seus amigos e familiares. Zena e Ethan estavam juntos há cerca de mais ou menos 1 ano, então eles namoravam, né? Eles já tinha um relacionamento sério. E a última postagem da Zena no Instagram foi dia 29 de outubro, quando ela desejou ao Ethan um feliz aniversário, escrevendo: "O mais feliz dos aniversários para Ethan Chapin. A vida é muito melhor com você, eu te amo." A terceira vítima desse caso foi a Kaylee Gonçalves, de 21 anos apenas. Ela era uma estudante do último ano em Estudos Gerais da Faculdade de Letras, Artes e Ciências Sociais e ela era membro da Irmandade Alpha Pi. Ela era também muito corajosa e protetora, de acordo com os amigos, e ela planejava uma viagem para a Europa no próximo ano, e ela também esperava se mudar para o Texas após a formatura. Ela estava bem perto de se formar. Então, de acordo com os familiares dela, os amigos, ela vivia perseguindo aventuras. Ela era muito aventureira, muito corajosa, e ela vivia a sua vida ao máximo, sempre tentando aproveitar tudo.
A quarta e última vítima desse caso foi a Madison Mogg, de 21 anos. Ela estudava marketing e era membro da Irmandade Pi Beta Pi e acabou trabalhando também no restaurante Mad Greek com a Zena. A Madison era amada por todos, ela era muito conhecida por sua habilidade em fazer as pessoas sorrirem, com seu senso de humor excêntrico, ela era muito hilária. E a Madison e a Kaylee eram melhores amigas de longa data, há muitos anos elas se conheciam, só viviam juntas, inclusive moravam juntas, né? Então elas tinham uma amizade muito antiga e eram muito amigas mesmo. Mas no geral os 4 jovens eram super amigos, inclusive recentemente eles tinham postado uma foto juntos em uma das suas redes sociais. Então na noite do sábado do dia 12 de novembro, a Madison e a Kaylee, que eram muito amigas, elas decidiram então irem para o centro da cidade se divertir um pouco, afinal era sábado, elas queriam, né, curtir um pouco o final de semana, e elas resolvem ir para um bar chamado Corner Club, que ficava no centro da cidade. Um bar era super conhecido por elas, várias pessoas frequentavam esse bar, então já era rotineiro que as meninas fossem para esse tipo de lugar. Enquanto isso, naquela mesma noite, o Ethan e a Zena, eles foram para uma festa na fraternidade que o Ethan fazia parte, a Sigma Chi. Então já era uma festa que era corriqueira, né, dos alunos da fraternidade que faziam parte da fraternidade, e naquela noite, não diferente de outras noites, né, eles acabaram indo para essa festa para curtir também a noite do sábado. 2 outras colegas que dividiam também a casa com as meninas, elas também saíram naquela noite. Então foi uma noite bem normal para todos, cada um saiu com sua turma, era uma noite de sábado, então é bem comum que os jovens fossem se divertir, nada diferente do normal. Então praticamente todo final de semana era isso, cada um saiu com sua turma, então foi uma noite bem comum. Por volta da 1h40 da manhã do domingo, do dia 13 de novembro, a Madison e a Kaylee, elas foram capturadas em um vídeo de um food truck, né, onde elas estavam mexendo no celular e elas estavam tentando encontrar alguma carona que levasse elas para casa. E aí, depois de alguns minutos, elas conseguem a carona e mais ou menos cerca de 1h45 da manhã elas chegam em casa. Próximo também desse horário de 1h45 da manhã, o Ethan e a Zena também chegam em casa, né? Apesar do Ethan não morar na casa em que as meninas dividiam, ele estava lá porque ele estava visitando a namorada dele e naquela noite ele iria dormir lá com ela, até porque eles tinham chegado super tarde. Então, mais ou menos nesse horário, eles chegaram também na residência. A Zena, a Madison e a Kaylee e mais 2 outras meninas chamadas Dylan Mortensen e Bethany Funk, elas dividiam uma casa de 3 andares no centro da cidade. É muito comum que os estudantes das universidades eles façam parte, né, das acomodações das irmandades e fraternidades. Só que no caso das meninas, elas queriam ter um pouco mais de liberdade, afinal, às vezes elas queriam trazer um amigo, às vezes um namorado, então, dentro da própria fraternidade ou irmandade, algumas regras precisam ser estabelecidas, então elas preferiram se reunir, todas elas, e procurarem uma casa onde cada uma teria o seu próprio local e as suas regras seriam estabelecidas, né? Então, essa casa, ela tinha 3 andares, mas ela ficava localizada em um local onde tinha um morro. Então, tanto o primeiro andar quanto o segundo andar tinham portas que davam acesso para dentro da casa, né? Apenas o andar que não tinha acesso direto para a rua seria o terceiro andar. Então, essa casa era super bem dividida, cada uma teria a sua possibilidade de entrar e sair sem perturbar uma a outra. Então, era uma casa que elas entenderam que daria super certo para o que elas estavam procurando. Então, às 11h58 do domingo do dia 13, né, logo naquele dia mesmo em que as meninas elas voltaram da festa, o Ethan também voltou da festa para casa, foi feita uma ligação para a polícia acusando que tinha uma pessoa inconsciente em uma residência. Então, no momento em que a polícia chegou naquela residência, ela se deparou com 4 corpos de adolescentes que haviam sido assassinados. Então, a residência passou a ser então uma cena de um crime. Durante as investigações, a legista responsável, ela relatou então que o motivo da morte foi porque eles foram esfaqueados até a morte, né? Todos os 4 jovens que estavam lá. E posteriormente foi confirmado que todos estavam na cama, né? Então provavelmente estavam dormindo quando os ataques começaram. Na autópsia também foi relatado que todos eles tinham marcas de defesa, então marcas nos braços, como se eles tivessem acordado e tentado de alguma maneira se defender, mas obviamente eles não conseguiram. Além disso, as autópsias também indicam que não houve agressão sexual a nenhuma das vítimas. De acordo com as evidências coletadas na perícia, a polícia suspeita que o acusado teria entrado por uma das portas de vidro da casa, que ficava no segundo andar.
Essa porta ela tinha acesso à rua também, assim como a porta do primeiro andar, justamente porque a casa estava nessa localização um pouco íngreme, então a pessoa tinha acesso de entrar a partir do segundo andar na casa, e essa porta ela também estava aberta. Então, assim que ele entrou na casa, ele subiu no terceiro andar e assassinou as duas amigas, Madison e Kaylee, que estavam dormindo na mesma cama. Ao retornar da saída do segundo andar, ele se deparou então com o quarto que estava o Ethan e a Zena e os assassinou também. Em seguida, ele saiu pela porta que havia entrado. A polícia também acredita que tudo isso aconteceu entre 4 horas da manhã e 4h25, na manhã de domingo. Isso porque a Zena havia recebido um pedido da DoorDash, que era tipo um iFood americano, na casa, por volta das 4 horas da manhã. A polícia também afirma que as duas outras moradoras da casa, a Dylan e a Bethany, elas estavam na casa quando ocorreu o assassinato dos colegas de quarto e elas provavelmente não foram assassinadas também porque estavam dormindo. A polícia disse que elas estavam também na casa porque elas chegaram inclusive mais cedo do que os colegas para a residência, então elas fizeram o rolê lá delas, mas elas acabaram também voltando cedo, então provavelmente elas estavam já na casa dormindo quando tudo aconteceu. Um outro ponto que a polícia levantou sobre o fato delas não terem encontrado o assassino, não terem sofrido também algum atentado, é porque elas estavam dormindo no primeiro andar. E o assassino ele acabou entrando no segundo andar e subiu apenas para o terceiro andar. E ele acabou não investigando o resto da casa, então provavelmente ele acabou não encontrando as meninas. E é isso um dos motivos aí que elas não foram vítimas também daquele assassino. Durante os depoimentos, uma das colegas de quarto sobreviventes disse que acordou por volta das 4 horas da manhã com o que parecia ser a Kaylee brincando com o seu cachorro. E um pouco tempo depois, ouviu uma voz de alguém que pensou que fosse também da Kaylee, dizendo algo como "tem alguém aqui". De acordo com a polícia, essa voz poderia também ser da Zena em seu telefone, porque há registros que mostram que ela estava no TikTok por volta das 4h12 da manhã. A colega de quarto disse que olhou para o lado de fora do quarto, mas não viu nada quando ouviu o comentário de alguém estar dentro da casa e fechou a porta porque ela acabou ficando com medo. Porém, pouco tempo depois, ela ouviu um barulho como se fosse um choro vindo do quarto da Zena. Então ela disse que ouviu uma voz masculina dizendo algo como "tá tudo bem, eu vou te ajudar". E nesse momento, ela abriu novamente a porta e viu um homem de roupas pretas e máscara passando pelo lado dela e caminhando em direção à porta de vidro. Ela disse que ficou paralisada e em choque, mas disse que não reconheceu o homem. Ela descreveu o suspeito como tendo 1,70 de altura, mais ou menos, e não sendo muito musculoso, mas ele era atlético e tinha sobrancelhas espessas. Por volta das 4h17 da manhã, uma câmera que fica a mais ou menos uns 15 metros do quarto da Zena capta alguns sons estranhos, como algumas vozes, alguns gemidos e também alguns latidos do cachorro. Nesse momento também pode-se ouvir um baque como se alguém tivesse caído lá dentro do quarto. Então, basicamente, tudo isso aconteceu na madrugada do domingo, né? Então, todos eles chegaram por volta da 1 e pouco em casa, todos já estavam em casa, já foram dormir. E quando foi lá por volta das 4 horas e 4h25, que é o período que a polícia acha que aconteceu o crime, é que tudo isso aconteceu, né? Então, o cachorro latiu, tiveram essas situações em que a colega de quarto escutou alguns barulhos estranhos, também viu esse homem saindo da casa, não teve reação, até porque, né, quem teria, né, naquele momento. E no final das contas, ficou por isso mesmo, né? Então, tudo aconteceu até mais ou menos às 4h25, a colega de quarto voltou para o quarto dela, não foi atrás de ninguém e a vida seguiu. Então, na manhã do domingo, as sobreviventes chamaram alguns amigos para irem à casa delas, né, as duas meninas, a Dylan e a Bethany, porque elas pensaram que alguma das vítimas do segundo andar havia desmaiado e não estava acordando. Porém, só cerca de 8 horas depois do acontecimento da madrugada, elas decidem então ligar para a polícia. A polícia em momento nenhum, até o presente momento, revelou quem realizou a ligação para eles. Então, eles não informaram a identidade, se foi alguma das meninas ou se foi algum dos amigos que chegou na casa que fez essa ligação para o socorro. Além disso, nenhuma arma do crime foi identificada até o momento e nenhuma das meninas foi considerada suspeitas do caso. Inclusive, elas já foram até descartadas, né, como sendo suspeitas, elas estavam lá envolvidas na cena, né, elas tiveram algumas evidências para contar para a polícia, mas a polícia acredita que elas não tiveram nenhuma participação, realmente elas tiveram sorte de estar lá e de não ser atingidas, não serem vistas pelo assassino, porque provavelmente se elas
tivessem sido vistas, elas também estariam mortas. Naquele vídeo lá do food truck que acabou registrando a Kaylee e a Madison lá na frente do food truck, também registrou um homem que estava olhando de forma meio esquisita para as meninas. Então esse homem foi identificado pela polícia. Inicialmente ele foi colocado como um suspeito, mas posteriormente a polícia não conseguiu relacionar ele ao crime e acabou descartando ele como suspeito. Uma outra pessoa que acabou se tornando suspeito aqui nesse caso foi o motorista que levou as meninas até a casa delas, porque ninguém sabia que era esse motorista inicialmente, mas a polícia acabou identificando a identidade dessa pessoa e acabou descartando ele porque não tinha como colocá-lo na cena do crime. Ele não tinha nenhuma relação com aquilo que tinha acontecido. Tanto as autoridades quanto os moradores, eles ficaram muito chocados com o que aconteceu. Afinal, era uma cidade pequena de apenas 25 mil habitantes. Então, nada disso acontecia, crimes não eram comuns, inclusive o último assassinato havia acontecido em 2015, então assim, era uma cidade considerada extremamente segura e as pessoas ficaram realmente muito aflitas e assustadas com o que tinha acontecido com aqueles adolescentes. A polícia local então começou a fornecer algumas informações conflitantes sobre os ataques, indo e voltando sobre se o assassino tinha um alvo específico ou se o resto da comunidade estava em risco. E isso também acabou gerando bastante desconfiança, principalmente aos pais das vítimas, sobre a eficiência da polícia em resolver o caso. Em uma entrevista à Fox, a mãe de Kaylee, Christy, inclusive acabou se perguntando por que certas pessoas que eram suspeitas haviam sido liberadas tão rapidamente do caso. Em uma outra entrevista em 28 de novembro, o pai da Kaylee, o Steve Gonçalves, ele disse à ABC News que os alunos morreram muito rapidamente e não sangraram por horas. Então, uma ligação anterior ao 911 provavelmente não teria salvado suas vidas, porque a agressão ela foi tão grave, né, que as vítimas não tiveram nem a possibilidade de se salvar. Ele também disse em uma entrevista que se sentia frustrado com a falta de transparência da polícia, mas ainda apoiava e confiava nos policiais que estavam trabalhando na investigação. Então, depois de mais de 6 semanas do dia em que aconteceu o assassinato, um suspeito foi finalmente encontrado. Então, depois de finalizar a perícia dentro da casa, a polícia então começou a investigar os arredores da casa para ver se tinha tido alguma movimentação estranha, se alguém estranho tinha aparecido naquela noite, e foram analisar então algumas câmeras de segurança. Nessas câmeras de segurança foi identificado um Hyundai Elantra branco que tinha passado 3 vezes de frente da residência das meninas e por volta das 4h04 da manhã ele realmente tinha adentrado bem próximo da residência das meninas. Na terça-feira de 29 de novembro de 2022, a polícia de Moscou pediu às autoridades que procurassem Elantras brancos e foi aí que um policial da Universidade Estadual de Washington revistou carros que correspondiam àquela descrição na universidade e acabou encontrando um Elantra branco registrado no nome de Brian Christopher Kobeger. A polícia então começa a rastrear aquele Elantra branco para identificar para onde ele foi, né, depois que saiu da casa das meninas, e ele foi exatamente até Pullman e Washington, onde o suspeito morava. O Brian Christopher Kobeger, ele nasceu em 21 de novembro de 1994, ele tem 28 anos e ele era estudante de criminologia e assistente de ensino no campus de Pullman da Universidade de Washington, que fica a aproximadamente 15 minutos de carro de Moscou, em Idaho. Então, Moscou é exatamente a cidade em que aconteceu o crime e o Brian, ele mora em Pullman, né, que é bem pertinho, de fato, de onde aconteceu tudo. Então, o Brian, ele se tornou o primeiro suspeito naquele momento e a polícia começou a investigar mais as ações dele, né? Então, na noite do crime, a polícia começou a investigar o telefone dele e foi constatado e foi rastreado que o telefone dele se deslocou, né? Teve sinais de que se deslocou até Moscou na noite do crime e mais ou menos entre 2h45 da manhã e 4h30 da manhã, o sinal do celular ficou desligado, o que é bem condizente com alguém que não quer ser rastreado naquele momento. Então, como ele estudava criminologia, ele saberia muito bem que provavelmente se alguém fosse rastrear seu telefone, né, ele teria que desligar para que o sinal não fosse contabilizado. E foi exatamente o que ele fez. A polícia também identificou que a partir das 9 horas mais ou menos do domingo, ou seja, 5 horas após os assassinatos, alguns registros do telefone do Brian também foram identificados próximo à cena. Então, é um ponto que acabou gerando bastante suspeita para os policiais.
Nesse processo de investigação, a polícia também identificou que o telefone do Brian esteve perto da casa das vítimas por pelo menos 12 vezes antes dos assassinatos, pelo menos desde agosto, de acordo com o depoimento dos policiais. E todas essas vezes, exceto uma, era num período muito tarde da noite ou muito cedo da manhã. Então, no dia 30 de novembro, as famílias que estavam em luto pela perda dos seus entes queridos e os colegas de classe se reuniram na Universidade de Idaho para fazer uma vigília à luz de velas, para poder ouvir também, né, os últimos discursos sobre os amigos e familiares e fazer uma homenagem às vítimas. Na quarta-feira, dia 7 de dezembro, a polícia anuncia então ao público que estava procurando falar com o motorista de um Hyundai Elantra dos anos de 2011 a 2013, branco, que havia sido visto próximo à casa das vítimas no início do dia 13 de novembro e que qualquer pessoa com informações sobre esse carro deveria entrar em contato com a polícia. Enquanto a polícia de Idaho estava procurando respostas, o Brian e o pai dele decidiram fazer uma viagem. Nessa viagem, o Brian foi parado pela polícia de Indiana em 15 de dezembro por infrações de trânsito, enquanto ele e seu pai dirigiam juntos pelo país até a casa da família na Pensilvânia. Eles dirigiram a viagem pré-planejada no Hyundai Elantra branco que as autoridades disseram que estavam procurando em conexão aos assassinatos. Naquele dia, Brian e seu pai foram parados 2 vezes enquanto dirigiam para o leste de Indianópolis. Ambas as vezes o Brian estava no banco do motorista. Eles foram parados primeiro pelo gabinete do xerife do condado de Hancock por excesso de velocidade e 9 minutos depois foram parados pela polícia do estado de Indiana por seguir outro veículo muito perto. De acordo com as autoridades, eles foram liberados. Como o Brian ele era o único suspeito naquele momento pela polícia, a polícia então começou a investigar cada vez mais sobre a vida do Brian, inclusive chegando até a residência dos pais do Brian. E durante aquelas investigações que foram realizadas dentro da casa, eles acabaram conseguindo recuperar o DNA do acusado, né, do assassino, em uma bainha de uma faca que havia sido encontrada na cama junto com a Kaylee e a Madison. Então, tendo o DNA em mãos e tendo um suspeito provável de que tenha realizado aquele assassinato, a polícia vai então até a casa dos pais do Brian e eles recuperam o lixo da casa, né, em busca de algum DNA que pudesse ser correlacionado com aquele DNA identificado na bainha da faca. Então, em uma análise de laboratório, eles identificaram que o DNA encontrado no lixo provavelmente era do pai da pessoa que deixou o DNA na bainha da faca. Então, em 30 de dezembro, Brian Koberger é preso na Pensilvânia como suspeito dos assassinatos de 4 jovens de Idaho. Após a prisão de Brian, o departamento do xerife e a polícia estadual disseram que não haviam informações na época sobre o suspeito dos crimes de Idaho ou alguma informação específica sobre um Hyundai Elantra branco. Muito provavelmente por isso, quando ele foi parado na rodovia, ele não foi imediatamente preso. O Brian ele foi preso por 4 acusações de assassinato em primeiro grau e roubo também, e concordou em ser extraditado para Idaho durante a sua audiência, que seria em 3 de janeiro, no condado de Monroe, na Pensilvânia. No dia 5 de janeiro de 2023, o Tribunal Estadual de Idaho divulgou documentos que revelaram detalhes da investigação policial. As acusações foram então lidas no tribunal pelos assassinatos de cada aluno, e o juiz disse que cada vítima foi esfaqueada e assassinada de forma com malícia e premeditação. As famílias se emocionaram ao ler o nome de cada um dos seus filhos. Então, naquele momento, estavam os familiares e o Brian, e o juiz começou a falar sobre o caso, as acusações, e no final o juiz perguntou se o Brian queria representar a si mesmo, se preferia um advogado, né, do estado que representasse ele, e ele falou de forma bem calma, como se nada tivesse acontecido, que ele preferia um advogado, né, para auxiliá-lo nessas decisões, nesse processo. Bom, é nesse momento que eu falo um pouquinho sobre a minha opinião sobre o caso que foi relatado. Esse caso ele ainda vai ter muito a desenrolar, então ele está basicamente no meio das investigações, é o primeiro suspeito ainda realmente considerado, apesar de que há muitos indícios de que ele realmente é o culpado, mas tem muitas brechas aí nessa história, ao meu ver, né, de tudo que eu consegui analisar, de tudo que eu consegui pesquisar, investigar, das informações que foram passadas. Muitas informações não foram passadas pela polícia. A polícia está sendo muito cautelosa nas informações que chegam para a mídia, até porque o tribunal da internet está aí, então todo mundo quer julgar o culpado antes mesmo de que as investigações acabem. Então a polícia está lutando muito para passar informações realmente importantes a respeito do caso. Mas tem alguns pontos que eu achei estranho nessa história.
Como, por exemplo, o caso de uma das meninas lá ter visto um cara saindo da casa e simplesmente não ter chamado a polícia. Então, assim, eu imagino que se eu tô na casa com alguns amigos e eu vejo uma pessoa estranha saindo, eu vou achar bem estranho. Ou eu vou falar com os meus amigos para ver que nada aconteceu, ou eu vou chamar a polícia, né? Então, para mim foi uma situação muito esquisita ela não ter chamado a polícia, ter chamado basicamente 8 horas depois de tudo que aconteceu e com a motivação de que tinha alguém desacordado. Então, achei muito estranho, porque eu acredito que se você entrasse no quarto, você ia ver uma cena bizarra e eu achei muito estranho tudo isso. O outro ponto foi exatamente aquele cara que estava na gravação, que foi suspeito. Eu achei bem esquisito, porque ele ficou olhando bem estranho para as meninas. Realmente pode não ser nada, mas enfim, né? Eu não descartaria de forma tão rápida como a polícia descartou. Um outro ponto era que a Kaylee, ela dizia que tinha um stalker, então a polícia ela investigou se realmente existia esse stalker, mas nada foi encontrado a respeito disso, dessa história. Então a polícia não consegue afirmar que realmente foi um crime baseado em um crime passional, né, e alguém que tinha interesse na Kaylee e acabou, né, levando as outras vítimas em conjunto. Então, muita coisa ainda está em aberto aqui nessa história. A motivação do crime ainda não existe. Ninguém sabe por que esse cara, que seja o Brian ou que seja outra pessoa, realizou esse crime. Então, ainda não tem uma motivação. O Brian, ele entende muito de processos criminais porque ele estudava criminologia. Então, pode ser também que ele tenha colocado toda essa situação como um estudo de caso, né, de uma pessoa maluca, quem sabe. Enfim, tem muitos pontos em aberto. As meninas também que disseram inicialmente que não ouviram nada e depois teve essa colega de quarto que viu toda a cena, que viu barulhos estranhos, alguém chorando, enfim, eu achei tudo muito estranho. Mas esse desenrolar vai acontecer aos poucos e eu vou trazer todas as novidades para vocês. Eu tentei trazer um compilado, assim, dos pontos mais importantes da história. A história é muito longa, tem muita informação verdadeira e também tem muita informação falsa. Então eu procurei buscar informações de sites verdadeiros, né, de mídias confiáveis. Então espero que vocês tenham entendido um pouco da cronologia de tudo que aconteceu, quem são os envolvidos, quem foram as vítimas. E eu quero que você me conte aí embaixo o que você acha desse caso, se você acha que foi o Brian, se você tem algum outro suspeito, ou se você tem alguma outra teoria sobre esse caso. Esse caso tá cheio de teorias, várias pessoas falando uma história, contando outra história. Então eu quero saber o que você acha sobre esse caso. Próximo dia 12, daqui a 2 dias, vai acontecer mais alguma atualização no tribunal, né? O Brian vai retornar para uma nova sessão, então provavelmente alguma coisa mais vai acontecer e muito provavelmente na próxima semana eu já trago alguma atualização para vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Já curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, tô sempre trazendo casos bem legais para vocês. O canal tá começando agora, então super me ajuda. E se você tem algum caso que eu não falei por aqui ainda, já comenta também aqui embaixo, porque muito provavelmente eu posso me inspirar e trazer um vídeo futuro para você. Espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo.